Ele foi preso antes do sol nascer e o filho dele, um bebê de 8 meses, ficou sozinho na casa abandonado pela Pere-Priami. Era madrugada em São Paulo quando a vida de Gabriel Monteiro desabou de uma vez. 3 noites sem dormir, pilhas de documentos, a empresa em crise, mas nada, absolutamente nada, o preparou para o barulho que rasgou o silêncio da manso. Polícia, abre a porta. O grito ecoou como centena. Antes que ele chegasse ao terreu, a porta estourou. Luzes fortes, armas erguidas, gente correndo pela casa como se fosse um campo de guerra. No alto da escada, Clara, sua esposa, observava tudo fria e invél, com um olhar que doa mais do que as algemas apertando seus pulsos. Clara fala alguma coisa. Liga para o advogado. Gabriel implorou. Elas ergueu um canto da boca. O tipo de sorriso que parte um homem. Em minutos, Elijoter estava sendo arrastado para a viatura, enquanto cimeras o engoliam como abutres. Fraudador, criminoso, mentiroso. Tudo ali estampado sem chance de defesa. Mas nada doa tanto quanto a última imagem que ele tentou ver antes da porta se fechar o quartinho, no fim do corredor, onde Mateo, seu bebê, dormia, no bero de madeira. Ninguém deixou Gabriel olhar. Ninguém avisou que quando Clara fugiu naquela mesma madrugada, ela não levou o filho. Não deixou leite. Não deixou remédio. Não deixou nada. Enquanto Gabriel apodrecia numa cela gelada, acreditando que tinha perdido tudo, um bebê fraco e febril lutava sozinho pela vida dentro de uma manso vazia. E ele jamais imaginaria quem seria a única pessoa capaz de salvá-lo. Quando a porta da cela se fechou atrás de Gabriel Monteiro, o barulho metálico ecoou como se estivesse enterrando o resto de vida que ainda havia nele. Ele passou as mãos pelo rosto tentando entender onde tinha errado, como tudo tinha virado de cábia para baixo, tuerpido. Mas nenhuma resposta vinha. Esse, o nome que insistia em martelar na cabeça dele, Ricardo. O amigo de anos. O Cio. O cara que ele tratou como irmão. A ficha começou a cair quando viu a Pere-Priami assinatura em documentos que jamais lembrava de ter assinado. A lembrança voltou como um flash doloroso, uma tarde meses antes, quando Ricardo empurrou uma pilha de papéis e disse rindo que era rotina. Gabriel confiou. Assinou sem pensar. E agora aquelas peginas o condenavam. Mas nada, absolutamente nada, o machucou tanto quanto ver Clara, a mulher que dizia amar a família, acima de tudo, olhando para ele pela TV como se fosse um estranho. Os olhos secos, a voz ensaiada, a frieza perfeita. Quero justiça, dizia ela, enquanto fotógrafos registravam cada lágrima que no caía. Aquilo destruiu algo dentro dele. Quando o advogado entrou na cela horas depois, Gabriel J. não parecia o mesmo homem. Gabriel, tem algo que você precisa saber. O advogado hesitou como quem carrega uma notícia que vai partir algum no meio. O mundo de Gabriel se desfez de novo. Clara não se sabia da priso. Ela tinha ajudado a armar tudo. Vendeu suas AES. Limpou as contas conjuntas. Sumiu no meio da madrugada. E então veio a pior parte. A parte que fez Gabriel perder o ar. Gabriel, seu filho, o Mateo, ele foi deixado na casa. Sozinho. O advogado completou, a voz falhando. Não sabemos por quanto tempo. As pernas de Gabriel cederam. O chu pareceu virar gua. A dor atravessou o peito como se algum estivesse arrancando suas costelas com as mãos. Meu filho estava ali sozinho. Ele repetia quase sem voz, como um lamento preso na garganta. Naquele momento, a parede fria da cela no era nada comparada à crueldade da ideia. Seu bebê, de apenas 8 meses, sedento com febre, sem leite, sem remédio, sem ninguém. E Gabriel algemado, acusado sem poder sequer correr até ele. Mas enquanto ele afundava no pior desespero da vida, outra estria silenciosa, inesperada, quase improvável, comeava do lado de fora. Uma mulher simples vinda do Nordeste, trabalhadora honesta, de coral teimoso e corajoso, prestes a fazer o que ninguém mais teve coragem. Salvar Mateo.
Lucia Ramos não imaginava que aquele dia mudaria sua vida inteira. Ela voltou manso para buscar um kit de poda que tinha esquecido no jardim. Uma tarefa simples, ripida, sem importância. Mas assim que abriu a porta dos fundos, um som fraco quebrado, quase imperceptível, atravessou o silêncio da casa, um chorinho rouco, desesperado, como o último pedido de ajuda de algum que Joto não tinha foras para chorar. Lucia gelou. Tem algum, a chamou, dando 2 passos hesitantes pela sala vazia. Nada respondeu. O choro veio de novo mais fraco, quase um suspiro. Lucia seguiu o som até o corredor do andar de cima. Quando empurrou a porta do quartinho infantil, o coral dela caiu no chão. Mateo estava ali, sozinho, com o rostinho plido, quente demais, os elbios secos, o corpo mole. O bebe abriu os olhos por meio segundo, num esforo quase sobre-humano, e soltou um gemido que mais parecia um pedido de perdo por existir. Meu Deus do cu! Lucia levou a moboca desesperada. O que fizeram com vosso nenem? Ela abriu porta de armário, gaveta, bolsa, kit de remédio, geladeira, nada. Nenhum leite, nenhuma mamadeira, nenhuma gota de gua. Era como se a casa tivesse sido esvaziada às pressas. E o bebê simplesmente esquecido. Lucia sentiu o estômago virar. Um calor subiu pelo peito daqueles que nascem entre a revolta e o instinto. Vós não vai ficar aqui. No desse jeito, ela sussurrou, pegando Mateo no colo. Ele era leve demais, assustadoramente leve. Lucia correu para fora, com o bebe agarrado ao peito, e parou o primeiro TTI que passou. Gastou tudo que tinha economizado seus nicos 300 euros para pagar o atendimento emergencial no hospital. No pronto-socorro, enquanto os médicos colocavam Mateo no soro e controlavam a febre. Lucia ficou ali sentada, ao lado da cama, as mãos tremendo. O bebe apertou seu dedo com uma fora mínima, mas suficiente para quebrar o coral dela. Eu te aquite. Eu não vou te deixar, prometeu com a voz embargada. Ela sabia que, ao ligar para a polícia, podia ser acusada de sequestro. Sabia que ninguém acreditaria numa imigrante pobre contra um esquindalo milhões-rio. Mas olhando aquele bebe lutando para respirar uma verdade, preenchia o peito dela. Se ela não ficasse, ninguém ficaria. E foi ali, sob as luzes frias do hospital, que a vida de Lucia e de Mateo começou a se entrelaçar para sempre. Quando Mateo finalmente estabilizou no hospital, Lucia ainda estava tremendo. No de medo, mas da sensação de que se tivesse chegado alguns minutos mais tarde, aquele bebe talvez nem estivesse ali. Ela passou a noite inteira sentada em uma cadeira dura sem fechar os olhos. Cada suspiro fraco dele fazia o coral dela encolher. Na manhã seguinte, quando as enfermeiras disseram que Mateo estava fora de perigo imediato, Lucia tomou uma decisão difícil. Gabriel precisava saber. Mesmo que fosse preso. Mesmo que ninguém acreditasse nela. Mesmo que pudesse sobrar para ela. Com Mateo enrolado num cobertorzinho do hospital, Lucia pegou 2 nibus at o presídio, sem saber se deixariam ela entrar. Mas quando chegou sala de visita, e Gabriel entrou escoltado, abatido, quase irreconhecível, a respiral dela falhou. Ele parecia um homem destrudo, mas quando viu o bebe no colo dela, quando Mateo mexeu as mozinhas, quando abriu os olhos ainda fracos, Gabriel simplesmente caiu de joelhos como se o mundo inteiro tivesse cedido debaixo dele. Meu filho, meu Deus, meu filho, te vivo. Ele chorava encostando as mãos no vidro, incapaz de alcanar o bebe. Lucia engoliu o choro. Eu encontrei ele sozinho na casa Senhor Gabriel. Com febre. Sem leite. Sem gua. Eu fiz o que pude. Ele apertou os olhos tentando conter a dor que o rasgava por dentro. Era um pai quebrado lutando para respirar,
enquanto encarava o que quase perdeu. Obrigado. Obrigado, Lucia. Voc salvou meu filho. As palavras saram como um sussurro ferido. Com a voz trêmula, Gabriel pediu papel e caneta. Escreveu com as mãos algemadas uma autorizal simples torta, mas vlida. Eu, Gabriel Monteiro, autorizo que Lucia Ramos cuide de meu filho Mateo, enquanto estou detido. Quando ergueu o papel, Lucia sentiu o peso daquilo. Não era-se um documento, era um pedido de socorro, era um homem entregando tudo o que tinha de mais precioso nas mãos dela. Eu cuido dele, Lucia, disse firme apesar do medo. Eu prometo. Mateo Ento esticou a mozinha para o pai tocando o vidro com os dedos fregéis. Gabriel levou a peripria mo ao mesmo ponto como se pudesse seguro-lo mesmo distancia. Foi nesse instante, naquele toque impossível separado por um vidro, que Lucia entendeu, a partir dali, ela não estava apenas cuidando de um bebê. Estava carregando a esperança de um pai inteiro. Lucia saiu do presídio com Mateo nos braços e um peso novo no peito. Num peso ruim, mas uma responsabilidade que parecia maior do que ela mesma. O cu de São Paulo estava cinzento carregado, e o vento frio batia no rosto dela como um aviso: a vida não seria simples dali para frente. Ela apertou o bebê contra o peito. Mateo dormia exausto, respirando curtinho, ainda se recuperando da febre. Lucia olhou para ele e sentiu uma mistura de medo e coragem, como se estivesse segurando um pedacinho frágil do mundo que algum quase tinha deixado quebrar. No ônibus de volta, ninguém reparava nelas mais uma mulher simples com um bebê no colo. Mas Lúcia sabia aquele no era um bebê. Era o filho de um homem injustiado, trado pela esposa, preso por um crime que não cometeu e agora caado por algum muito pior do que a Pólcia poderia imaginar. Quando chegou ao seu pequeno quarto na periferia, Lúcia colocou Mateo na cama improvisada com travesseiros e sentou no chão respirando fundo. Foi ento que a campainha tocou. Um vizinho apareceu aflito. Lucia, a TVT, falando daquele empresário que foi preso, tu dizendo que ninguém sabe onde tem o bebê dele. Ela sentiu o sangue gelar. Uma parte dela queria gritar a verdade. Outra queria proteger Mateo de qualquer olhar estranho. Não sei nada disso, não respondeu com um sorriso tenso. Assim que fechou a porta, sentiu as pernas fraquejarem. A ficha caiu de verdade, ela estava sozinha nessa. Sozinha com um bebê que precisava de rendio leite segurana. Sozinha com a responsabilidade que Gabriel tinha entregado nas mãos dela com uma confiança que doa de tu sincera. Mateo chorou baixinho. Lucia o pegou no colo e o embalou devagar. Shh. Calma, meu amor, eu te aqui. Eu prometi pro seu pai que ia cuidar de você e eu vou. Custe o que custar. Foi nesse instante, naquele quartinho apertado e silencioso, que Lucia entendeu que Jota não podia simplesmente devolver Mateo para o mundo. No depois de quase perdê-lo. No depois de ver Gabriel destruído do outro lado do vidro. Ela respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não ia abandonar aquele bebê. Não ia deixá-lo sozinho jamais. E sem saber enquanto segurava Mateo com firmeza, Lucia estava prestes a enfrentar o perigo mais brutal da sua vida. Um perigo que Jó tinha comeado a procurá-la nas sombras. Lucia não tinha ideia de que enquanto embalava Mateo naquele quarto pequeno, algum Jot estava atrás dela. Algum que não descansaria até arrancar o bebê dos seus braços. Na manhã seguinte, um silêncio estranho tomou o corredor do perdil. Não era um silêncio normal, era o tipo de silêncio que faz a pele arrepiar, como se o ar inteiro estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. Lucia colocou Mateo no sling que improvisou com um lenol e foi até a cozinha preparar uma mamadeira. Ela estava cansada, mas determinada. Foi ento que ouviu passos. Passos lentos, pesados, calculados. O coral dela disparou. De repente, o trinco da porta fez um clique suave demais para ser de um vizinho. O sangue de Lucia gelou. Ela correu até Mateo, o agarrou no colo e se escondeu no guarda-roupa anica porta com fechadura. Segundos depois, a porta da casa foi arrombada. Procurem. O bebê aqui.
A voz era masculina fria, cheia de poder. Lucia tapou a boquinha de Mateo com cuidado quando ele começou a resmungar, tentando evitar que qualquer som os entregasse. O coral dela batia tão forte que parecia ecoar dentro do armário. Os homens reviravam tudo, derrubavam gavetas, chutavam em vez, arrancavam portas. Cada estrondo atravessava o corpo de Lucia como um golpe. Se não acharmos agora o chefe, vai acabar com a gente. Outro murmurou. Ricardo. Era Bevio. Esse podia ser ele. Mateo soltou um chorinho abafado. Lúcia apertou o bebê no peito, chorando em ciúncio, com medo de que aquele som fosse o fim. Os passos pararam bem diante do guarda-roupa. Lucia sentiu o chó sumir. A maaneta se mexeu. Uma vez. Duas. Ela se preparou para o pior, para lutar, para correr, para fazer qualquer coisa que desse um segundo a mais de vida para o bebê. Mas do lado de fora, uma sirene gritou na rua. Um policial provavelmente atendendo dência de arrombamento. Os homens xingaram, correram, bateram a porta ao sair. Foi quando tudo ficou em silêncio que Lucia conseguiu respirar de novo. Ela saiu do guarda-roupa tremendo com Mateo agarrado ao pescoço dela. O quarto estava destruído, a casa revirada, e a vida dela também. Foi a que ela percebeu, não dava mais para ficar ali. Só Paulo não era segura. Lugar nenhum seria enquanto Ricardo estivesse solta. Lucia olhou para Mateo, que dormia de novo, exausto pela tenso. A gente vai fugir, meu amor, sussurrou, beijando a testa dele. E eu prometo ninguém vai te machucar enquanto eu tiver foras para respirar. Com o coral acelerado e as mãos tremendo, ela pegou uma mochila, alguns documentos, o mínimo de roupas e saiu no meio da noite sem olhar para Thérèse. A partir dali, Lucia não era mais uma cuidadora. Era protetora. Era abrigo. Era a única barreira entre Mateo e o homem capaz de qualquer coisa para colocá-lo nas mãos novamente. E a batalha estava apenas começando. A fuga começou no escuro da madrugada com Lucia segurando Mateo como se ele fosse feito de vidro. Ela não tinha plano, não tinha dinheiro, não tinha destino. Tinha apenas a certeza de que ficar significava morte e correr era a única chance. O maître ainda nem tinha aberto quando ela encontrou um nibus para o interior. Sentou no fundo Mateo, enrolado no sling improvisado, e observou a cidade ficar menor pela janela. A cada luz que desaparecia, o coral dela apertava mais. Era como deixar para Thérèse a própria vida, mas Lucia sabia era a única forma de salvar a dele. Durante horas, ela viajou com o bebê dormindo colado ao peito, até que o motorista anunciou a última parada. Era uma cidade pequena, silenciosa, onde ninguém a reconheceria. Lucia desceu, respirou fundo e caminhou a uma praia. As mãos tremiam. O corpo doa. Mas Mateo mexeu as mozinhas e ela sentiu a fora voltar. Encontrou abrigo temporário numa pequena igreja onde um volúntrio percebeu o desespero nos olhos dela e a levou para uma salinha atrás da sacristia. Ele. Lúcia explicou apenas o bicico, com medo de que a verdade parecesse absurda demais. Eu preciso de um lugar seguro por uma noite, ela disse. O homem assentiu sem fazer perguntas. Aquilo para Lucia Giotto era um milagre. Mateo mamou um pouco o suficiente para recuperar um pouco da cor. Ela ficou olhando para ele sentindo o amor crescer como nunca tinha sentido antes. Não era esse proteo. Era algo mais profundo, algo que apertava o peito e trazia a ele grimas sem aviso. Voc virou minha vida, Nen sussurrou. Mas enquanto Lucia encontrava respiro, o perigo se aproximava. No mesmo momento, em São Paulo, um dos capangas de Ricardo analisava imagens de quimeras de nibus. A foto era ruim tremida, mas dava para ver uma mulher com um bebê no colo, embarcando sozinha naquela madrugada. Ricardo sorriu aquele sorriso doente sem calor nenhum. Achei-vo Lúcia. Horas depois, Giotto descansando, Lucia acordou assustada com Mateo resmungando. Um pressentimento forte, quase uma voz, dizia: continue. No pare aqui. Ela levantou, arrumou a mochila e saiu em silêncio. Ao deixar a cidade,
entrou no primeiro nibus rumo ao sul sem perguntar o destino. Es queria desaparecer. Enquanto o nibus ganhava velocidade, Mateo dormiu de novo no colo dela. Lucia encostou a cábia na janela e deixou as élegrimas escorrerem silenciosas pesadas. Ela não sabia para onde estava indo. Não sabia quem podia confiar. Não sabia quando a perseguiu terminaria. Mas sabia de uma coisa. Mateo tinha sobrevivido por pouco e ela faria de tudo, absolutamente tudo, para garantir que ele sobrevivesse de novo. E sem perceber naquele nibus desconhecido, o destino J estava levando Lucia ao encontro de algum que mudaria o caminho dela para sempre. A estrada parecia interminável, mas dentro do nibus Lucia sentia algo diferente daquela vez. Não era paz, era uma espécie de intuito, como se o mundo estivesse empurrando ela para o próximo passo. Mateo dormia pesado no colo, a respirar finalmente estivel, o rostinho apoiado no peito dela. Cada vez que ele suspirava, Lucia sentia o coral se apertar de novo. Quando o nibus parou numa pequena rodovia no sul de Minas, ela desceu apenas para esticar as pernas, mas o destino tinha outros planos. Sentou-se numa lanchonete simples e pediu um café tentando juntar foras. Mateo mamava devagar, distrado, quando uma mulher se aproximou. Licena voc brasileira, Anne perguntou com um sotaque conhecido. Lucia confirmou com um aceno. A mulher sorriu, estendendo amor. Eu sou a Mara Cardoso, jornalista investigativa. Te conheceu de algum lugar, ou melhor, conheceu uma estria muito parecida com a sua. Lucia congelou. O instinto mandou proteger Mateo, puxando-o mais para perto. Não quero problemas, Moa, ela murmurou receosa. Mara se sentou devagar sem invadir o espal dela. Eu sei que você está fugindo, Lucia. E sei que o homem que te procura no qualquer um. Ele violento, poderoso e doente. Lucia arregalou os olhos. Como você sabe meu nome? Mara virou o notebook na direção dela. Na tela, via as reportagens no publicadas. Nomes. Fotos. Datas. E ali, bem no centro, estava Ricardo Farias, o homem que quase matou Mateo, sem sequer encostar nele. Eu estudo esse caso há anos, Mara explicou Sria. Sua histria a pé que faltava para derrubar esse homem. Mas você precisa confiar em mim. Lucia sentiu as mãos tremerem. Confiança era um luxo que ela não tinha mais. Ele vai atrás do Mateo até o fim, disse a voz falhando. Porquê? Ele nem pai do menino. Porque Mateo lembra algum que ele perdeu. Mara respondeu. E porque homens como Ricardo não amam. Eles possuem. A frase cortou Lucia como faca. Ela segurou Mateo com mais fora como se quisesse escondê-lo dentro do periu peito. Mara Ento respirou fundo apoiando a mão sobre a mesa. Lucia, ou Voc, foge para sempre, ou a gente luta para acabar com isso de uma vez. Lucia respirou fundo. Olhou para Mateo dormindo tu inocente, tu pequeno, e tô ameaçado. Naquele instante ela entendeu que não estava mais correndo apenas para sobreviver. Ela estava correndo para salvar a vida de um bebê que J era seu em tudo menos no papel. E assim com o coral acelerado e as mãos suando, Lucia fez a escolha mais difícil da vida. Eu fico. Eu ajudo. A gente vai derrubar esse monstro. Mara sorriu-no de alegria, mas de respeito. O destino de Ricardo Farias acabava de começar a ruir. E Lucia, uma mulher simples com coragem maior do que o perprio medo, seria a responsável por acender a primeira chama dessa queda. Lucia jamais imaginou que depois de tanto correr o momento de parar, viria na forma de uma mulher desconhecida segurando um notebook cheio de verdades que ninguém nunca teve coragem de encarar. Mas ali estava Mara Cardoso firme e direta, e com uma calma que contrastava com o desespero que consumia Lucia por dentro. Nos dias seguintes, as duas se esconderam numa pequena pousada afastada, usando nomes falsos. Mara passava horas reunindo documentos prints, depoimentos antigos cruzando dados. Lucia cuidava de Mateo sempre com medo de que cada som do lado de fora fosse a chegada de Ricardo. Noite, quando Mateo dormia, Lucia e Mara conversavam baixinho. Voc tem certeza que quer fazer isso? Mara perguntava olhando para ela com sinceridade. No questo de querer, Lucia respondia. Questo de não deixar ele destruir mais ninguém. Afora daquelas palavras, surpreendia a Lúcia.
Ela que nunca tinha enfrentado nada além de dificuldades da vida, agora carregava nos braços uma batalha contra um homem poderoso e cruel. Quando Mara publicou a primeira reportagem, o Paz virou do avesso. Na tela do celular, PR pago, Lucia assistiu as manchetes pipocarem. Execues financeiras manipular morte suspeita da filha, quem Ricardo Farias Novo Doce aponta fraude na priso de empresário brasileiro. Documentos mostram irregularidades no caso Gabriel Monteiro. Lucia sentiu as mãos tremerem. Mateo dormia em seu colo alheio ao turbilho que estava comeando. Lucia Mara chamou emocionada. Isso aqui vai mudar tudo. E mudou. A Justia reabriu o caso. Peritos analisaram documentos falsificados. Transais bâncreas levaram direto ao nome de Ricardo. E pela primeira vez em meses o nome de Gabriel Monteiro apareceu limpo nas telas. Quando o juiz declarou que o caso seria reavaliado, Lucia chorou. No de medo, mas de alvio. Alvio por saber que Gabriel ali dentro finalmente teria uma chance de respirar de novo. Mas junto com a esperança veio o aviso. Ele fugiu, Mara, disse, fechando o notebook com fora. Ricardo escapou para fora do Paz antes do mandado. Lucia sentiu um calafrio subir pelas costas. Ele vai atrás do Mateo, não vai? Mara não respondeu de imediato. Respirou fundo. Olhou nos olhos dela. Homens como Ricardo não aceitam perder. Eles perseguem até o fim. Lucia apertou Mateo no peito como se pudesse protegê-los com o coral. Então eu vou até o fim também, ela sussurrou. Por ele. Pelo pai dele. Pela vida que tentaram destruir. A partir dali, Lucianu era mais apenas a mulher que salvou o bebê. Ela era a testemunha-chave. A voz que Ricardo jamais esperou enfrentar. A centelha que comeava a incendiar a verdade. E no fundo daquela pousada, entre medo e fora, surgiu a certeza. A guerra estava longe de acabar. Mas pela primeira vez, Lúcia não estava mais lutando sozinha. Quando a reportagem de Mara virou o Paz de Cábia para baixo e o nome de Gabriel finalmente começou a ser limpo, Lucia sentiu algo que havia meses não experimentava esperana. Mas essa esperana vinha misturada com um medo que nunca dormia, porque Ricardo tinha fugido. E um homem como ele nos some. Ele se esconde esperando o momento exato de atacar. Por isso, quando o tribunal reabriu o caso e a Polícia Federal colocou Gabriel em liberdade provisória para depor novamente Lucia e Mateo, foram levados para um local seguro. Era uma pequena casa de apoio em Minas, discreta e silenciosa. Mesmo assim, Lucia nunca tirava os olhos das portas, nem por um segundo. O reencontro com Gabriel aconteceu ali, em segredo, longe das quimeras. Ele entrou pela porta com o rosto magro, cansado, mas vivo. Lucia estava sentada no sofá com Mateo no colo quando viu a silhueta dele. Ela nem teve tempo de falar. Gabriel correu, ajoelhou-se frente dela e abraou os dois com uma fora desesperada. Meu Deus, Vox! Estu bem, Vox! Estu bem! Repetia a voz quebrada. Lucia chorou junto. Mateo bateu palminhas como se reconhecesse o pai pelo calor, pela presença, pelo amor. Nos dias seguintes, Gabriel testemunhou provas foram reanalisadas e a farsa de Ricardo se desfez diante dos olhos da justia. A inocência de Gabriel foi reconhecida. O Paz inteiro assistiu sua liberdade ser devolvida, mas para ele liberdade de verdade era outra coisa. Era poder segurar o filho em segurana. Era poder olhar para Lucia e saber que nu estava mais sozinho. Mas a notícia da fuga de Ricardo pairava no ar como uma tempestade anunciada. Até que finalmente ela veio, ele foi capturado em uma operal internacional. E com isso, o medo que sufocava. Lucia e Gabriel começou pela primeira vez a perder fora. Naquela noite, quando Mateo dormiu entre eles, Lucia falou baixinho. A gente venceu, Gabriel segurou a mão dela.
No. Voc venceu. Voc salvou meu filho. Salvou a mim. Lucia sorriu tímida, mas pela primeira vez sem peso nos ombros. Às vezes, os Harrys, no so, os mais fortes, nem os mais ricos, nem os mais preparados. Às vezes, os verdadeiros Harrys, pessoas simples que escolhem fazer o certo mesmo quando tudo diz que é impossível. A coragem nasce assim no coral, de quem ama sem pedir nada em troca. E vós? O que faria no lugar da Lucia? Deixe seu comentário. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais estrias emocionantes, inspiradoras e cheias de humanidade. Sua participação ajuda essas estrias a chegarem a quem mais precisa ouvir uma palavra de fora hoje.